Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos chegando, estamos de volta. Noite de sexta-feira, 27 de maio de 2022, é mais um Ativa no Ar, ao vivo para você, agora 8 horas e 1 minuto. Nós vamos continuar discutindo Piracicaba, trazendo informações importantes para você, com a presença aqui nos estúdios do vereador Pedro Kawai, que já está aqui com a gente, vereador do PSDB, esclarecendo importantes questões hoje ao vivo para a gente. Pedro, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Alexandre, boa noite aos amigos da TV Ativa, do seu programa, né? E Ativa no Ar. Ativa no Ar. É uma alegria muito grande poder mais uma vez estar aqui com vocês e poder estar conversando um pouquinho sobre a nossa cidade. Pedro, a gente nessa semana teve aí um caso inusitado que foi daquela criança lá no Jardim Monte Rei, menino que ficou ali na escola preso, né? E os pais desesperados, querendo saber onde que ele estava. No fim ouviram gritos, invadiram a escola, arrombaram, parece que o portão. E aí a gente teve uma situação aí que acabou provocando a divulgação de uma normativa da Secretaria da Educação de Piracicaba. Como é que você avaliou esse fato? Me parece que houve ali um problema de atenção por parte da escola no primeiro momento, né? Alexandre, é difícil a gente fazer uma análise de longe, né? Porque nós temos a questão É óbvio que faltou, alguma coisa aconteceu na escola, porque você não se fecha uma escola com uma criança dentro, né? Por outro lado, a gente tem que entender também a questão de que alguma coisa tem que ser feita, tem que ser analisada para depois a gente julgar. Então eu acho que temos que analisar também quem que era responsável para buscar essa criança e também não deu falta dessa criança já no horário da saída, né? Então eu também gosto de ter muito olhar dos dois lados, entendeu? Uhum. Não justificando ou deixar a criança lá dentro, não justificando isso, que isso não é... Lógico. Não tem justificativa para isso, uhum. Mas nós temos que entender também toda a circunstância que o fato ocorreu para a gente poder se posicionar. Então, confesso a você que por conta da Festa das Nações, e aí a gente entrou numa semana bem agitada lá na Câmara, né, por conta das reuniões que nós estamos tendo com a Secretaria de Saúde, por conta da falta de médicos, da crise que a saúde está enfrentando, eu não consegui debruçar sobre esse tema tão importante. Mas a gente sabe que sempre para tomar uma posição, sempre tomar uma decisão, eu tenho que ouvir os dois lados e inclusive já temos um pedido de agenda para a semana que vem visitar a escola. Com relação à normativa da Secretaria de Educação, ela é importante. É importante você colocar regras, você colocar padrões para todas as escolas, porque o que nós tínhamos de característica até 2020, todo o atendimento das escolas, elas tinham uma linha de atendimento, seja no plano pedagógico, nos horários de saída, nos horários de entrada. Era o que era na escola da Zona Norte, era da Zona Sul, do Centro, todas as escolas seguiam um padrão de atendimento. Hoje, nós vemos que, principalmente na questão pedagógica, nós temos algumas diferenças entre as escolas, né? E ainda bem que nós temos professoras e diretoras muito capacitadas que conseguem desenvolver bem o plano pedagógico, seja ele qual for, aplicado, implantado na escola. Tanto é que nós já estamos no 3º secretário de Educação de Piracicaba. Então, tudo isso gera divergências, novas ideias. Toda vez que algum secretário novo assume, é um novo planejamento, uma nova ideia. Então, tudo isso conturba tudo. Então, eu acho que você colocar uma normativa que funcione, que seja para toda a cidade, ela é válida e importante e que consiga ser aplicada. E é óbvio que a gente tem que também olhar a mãe, o responsável, que ele consiga seguir essa padronização, seguir esse atendimento, porque não adianta nada você colocar uma normativa que seja plausível para o profissional da educação, mas não seja plausível para pai e mãe, para o responsável, e aí isso não se torna inviável. Então, acho que eu acredito que as supervisoras e as coordenadoras da Secretaria Municipal de Educação, elas têm uma capacidade importante para poder orientar o secretário Bruno para poder ter feito uma normativa de acordo com o que a sociedade precisa. Agora, a Secretaria da Saúde, da Educação, parece que está fazendo uma sindicância para saber o que aconteceu, do caso do menino. Sim, né? Sim. Casos como esse são padrão e obrigação da Secretaria, de qualquer que seja, você ter uma sindicância para analisar. Afinal de contas,
averiguar tudo o que aconteceu, investigar o que aconteceu de verdade. Que já teve, esse é o segundo caso polêmico, né? Que teve o caso do menino que caiu num barranco também, numa outra escola. Tem menino que caiu no barranco, tem menino, inclusive hoje, eu não vou citar o nome da escola, mas chegou ao meu conhecimento também, o problema do menino autista de 5º ano que agrediu 2 meninos. Agrediu não, ele invadiu a sala do jardim, empurrou 2 meninos do jardim. Você imagina, um menino de 5º ano com a diferença de um jardim. Né? Então teve também uma outra escola. Então nós temos estamos com alguns problemas nas escolas municipais e nas estaduais também, é bom lembrar. Mas o que a gente está percebendo, né, dele público que nos assiste, nos acompanha, que eu acredito que nas conversas que estamos tendo com psicólogos, com profissionais da educação, nós acreditamos que isso seja ainda reflexo da pandemia. Afinal de contas, nós estamos falando de um menino de 5º ano. Ele passou 2 anos na casa dele. Então ele saiu do 3º ano, já caiu direto no 5º ano. E um menino que tem um problema psicológico, um problema mental, que tem, por mais que tenha um profissional acompanhando ele de perto, é um atendimento difícil, é um atendimento complicado. Então nós temos casos de violência, de brigas, né? Inclusive, essa semana nós vimos um caso muito grave em Campinas, que foi uma briga generalizada entre alunos de uma escola estadual, que a Polícia Militar precisou intervir. Então nós estamos passando por um problema de retomada da vida em sociedade dentro da... Porque na verdade os alunos eles ficam enclausurados por 4 ou 7 horas ou 9 horas, dependendo da escola, dependendo do programa, por SLP 7, SLP 9, e nós temos essas dificuldades, porque você veja só, a criança saiu do 5º ano e já existe normalmente um choque quando você sai do 5º para o 6º ano, que sai de uma municipal e normalmente vai para uma estadual. Né? E aí esse choque foi maior, porque ele não teve os 2 anos de preparação para ir para o 6º ano, não teve o 4º, não teve o 5º ano, chega numa escola totalmente diferente, ambiente diferente, alunos diferentes. É a mesma coisa do 9º para o ensino médio, a saída do ensino médio, os últimos anos, que é o 2º e 3º, que você prepara o aluno para a universidade, também teve muitos problemas. Eu acredito que além dos problemas de relacionamento e de segurança, nós vamos ter um déficit muito grande nos próximos aí 10 anos da questão da educação no nosso Brasil. A gente vai ter que depender. Agora, nós tivemos os guerreiros da saúde aí durante a pandemia, nós vamos precisar ir muito dos guerreiros da educação agora para a gente poder diminuir esse déficit o mais rápido possível. Pedro Kawai conosco nessa edição do Ativa no Ar. Vamos falar de saúde, você falou da questão de falta de médicos, né? Esse é um problema que está agravando-se a cada dia em Piracicaba, a reclamação da população é constante, né? Inclusive exames adiados, porque não tem o laudo médico, consultas que tinham sido agendadas há 4 meses, 5 meses, no dia da consulta o cara fica sabendo ali que o médico não pôde atender porque teve algum problema, está de licença, não tem ninguém para substituir. O secretário da Saúde esteve na Câmara nesses dias, Pedro? Sim, nós tivemos agora há pouco, né? Foi hoje? Foi agora há pouco. Foi nessa sexta-feira? Hoje, foi hoje. A audiência pública começou às 4 horas da tarde, foi até agora há pouco, por volta de 6h30. E ontem nós tivemos também com o secretário de Saúde, em reunião com o Conselho da Saúde. A proposta da Secretaria Municipal de Saúde é que Piracicaba passe a compor um consórcio que foi apresentado, é um consórcio de saúde, em que exista um credenciamento de... É como se fosse um plano particular, né, de saúde, em que a prefeitura passa a ser cliente, ser paciente desse plano de saúde, onde ela fornece os médicos. É óbvio que tem que ter todo um plano de ação, um plano de trabalho, número de médicos, número de consultas e exames, para poder sanar essa dificuldade que o município está enfrentando na questão da contratação de médicos. Só para você ter uma ideia, nós temos 51 unidades básicas de saúde e Piracicaba tinha o atendimento dos mais médicos. Com o fim dos mais médicos, criou-se o programa Médicos do Brasil em 2019 e dos 25, Piracicaba só teve direito a 19. Desses 19, somente 2 se credenciaram, um pediu para ir embora e só tem uma que está acabando. Meu Deus do céu. Então, para você ter uma ideia, o déficit da atenção básica no nosso município. E o que isso acarreta? Você não tendo atenção básica, você não tem um atendimento adequado, que é o nome, né, na base, no início de tudo. Então, por conta disso, infelizmente, Piracicaba já está com o índice de mortalidade infantil
em um dos 2 dígitos, por volta de 12. Ou seja, Piracicaba num tamanho que era para estar sempre no menos de 2 dígitos, num dígito. Então Piracicaba hoje a cada mil nascimentos, por volta de 12 bebês falecem. Nós tivemos casos de gestantes falecendo. Então a situação da Piracicaba é muito grave. Também acontece o problema de você lotar as unidades de emergência, urgência e emergência. Então você tem uma crise de dor de garganta, por exemplo. Você não tem um médico do postinho que não pode te ajudar, pode te orientar, medicar. Onde ele vai parar? Vai na urgência e emergência. Então, existe aí uma fala de que o problema é a questão do salário, mas isso nós vamos conseguir só resolver em 2025 por conta da lei orçamentária, a lei que dirige a questão dos subsídios, né? Então a gente não pode mudar o salário do prefeito, que é o teto do servidor, ele não pode mudar o salário dele, com isso você vai mudar o salário dos médicos, mas a gente está numa discussão muito grande, já tem aí por volta de 40 dias que estamos nos reunindo constantemente com a Secretaria de Saúde. As 2 procuradorias, tanto a do município quanto a da casa, estão também tramitando a questão, estão estudando a fundo a questão da alteração de leis para poder fazer a contratação mais rápida. Tem também a discussão de carga horária, de novos médicos, tem várias discussões em andamento. Mas a que está mais adiantada é a que deliberou-se ontem no Conselho da Saúde e hoje na Câmara o secretário apresentou a questão da Piracicaba participar desse consórcio médico aí. É mais uma terceirização. Mais uma terceirização. Mais uma terceirização. Seria mais uma OS? Na verdade é diferente, né, a contratação, né? A contratação é um pouco diferente, porque o consórcio ele abrange vários municípios. Vários municípios. Quando é uma OS é uma contratação específica, como por exemplo a tragédia que foi na UPA do Piracicamirim. Inclusive nós questionamos o secretário Filemon sobre isso. Falou, Filemon, a gente precisa que tenha uma fiscalização intensa, diária, assim que vier a contratação a participação do Piracicaba nesse consórcio, para que a gente não veja problemas que nós vimos, como nós vimos na questão da UPA do Piracicamirim. E detalhe importante, né, tanto na reunião do Conselho da Saúde, quanto hoje lá na Câmara, nós deixamos bem claro para o secretário que para a gente aprovar essa inserção do município, nós precisamos ter o plano de trabalho na mão. Não dá para você, olha, nós vamos entrar nesse consórcio, nós vamos gastar X por mês ou X por ano. Não. Nós vamos gastar X por quanto? Nós vamos contratar esses 25 médicos que está faltando na atenção básica, nós vamos contratar qual a especialidade, quantos exames nós vamos ter direito, quanto vai custar cada exame, qual é a equipe da Secretaria Municipal de Saúde que vai monitorar e vai acompanhar tudo isso. O Conselho da Saúde também vai monitorar isso, os vereadores também vão monitorar esse atendimento, mas a gente precisa saber direto do Executivo todos os detalhes para a gente poder votar e aprovar com tranquilidade essa ação. Na verdade, é uma ação emergencial e, ao meu ver, paliativa. Vai resolver temporariamente até 2025, quando vem aí o novo salário dos médicos, que é o argumento que eles estão citando. Então, eu acredito que para mais 1 ano e meio, 2 anos e meio, a gente tem que conviver com isso. Agora, esse consórcio vai mandar médicos para cá, né? E esses médicos vão ter salários diferentes da rede pública de saúde de Piracicaba. Podem estar ganhando salários maiores até, né? Provavelmente vão ganhar salários maiores, aí vai começar, será que não vai ter aí esse é um dos medos, desgaste, esse né? é um dos medos. Toda a implantação de novos serviços gera medos, gera expectativas, e a gente tem essa preocupação, inclusive nós conversamos lá hoje, né, a questão dos médicos piracicabanos também poderem ser contratados pelo consórcio. Porque como é que funciona isso? O médico se credencia a fazer parte do consórcio, é como ele for num plano de saúde. Olha, eu vou fazer parte desse plano de saúde. Então você, a consulta nós vamos pagar X para você, você topa? Topa. Então você entra no consórcio. É basicamente isso. Então, como é que nós vamos fazer isso? Os médicos piracicabanos vão poder participar desse consórcio? Então, foi uma pergunta que ficou no ar lá, mas isso vai vir tudo no plano de governo, plano de ação, plano de trabalho da contratação. E é isso nós vamos analisar bem detalhadamente, para a gente não sofrer o que sofreu lá na UPA do Piracicamirim. O que é importante a gente brigar e muito, que esse caos que está se tornando a saúde, que se resolva rápido, porque quem está pagando o preço, e o preço altíssimo, é a população.
Então nós estamos vendo, por exemplo, as nossas crianças e adolescentes que não têm neuropediatra, por exemplo. Nós estamos com dificuldade de neuropediatra. A própria pediatria nós estamos com dificuldades. Então a gente tem que buscar mecanismos que sejam adequados legalmente e que sejam também de atendimento um bom padrão, um padrão que Piracicaba precisa e necessita, para poder aceitar que venha uma nova metodologia de contratação. Pois é, para poder ajustar isso aí, tentar consertar um pouco esse drama todo, né? Tentar consertar. Eu acho que é o momento da gente, Câmara, seja vereador de situação, oposição, Poder Executivo, todo mundo dá as mãos e, peraí, vamos resolver. O problema está aí. Muitos médicos pediram exoneração, muitos médicos se aposentaram. E quando a gente fala médico, a gente está falando desde a atenção básica, dos especialistas, nós estamos falando de enfermeiros, nós estamos falando de toda a área da saúde, estão se exonerando, estão pedindo para sair da rede, estão se aposentando, e essa lacuna está sendo... está crescendo, a população está sofrendo, e então a gente tem que unir forças. Acho que é a hora da gente, como eu falei, unir forças, a Secretaria, tanto a Câmara quanto a Secretaria, nós estamos caminhando para analisar bem de perto, bem minuciosamente esse consórcio, para que a população possa ser bem atendida. Perfeito. Vereador Pedro Kawai com a gente nesta edição do nosso Ativa no Ar. Nós vamos estar aqui conversando com ele até às 9 horas hoje, um programa que você pode participar também, mandando a sua pergunta através do Facebook, através do TV Ativa Piracicaba. Você entra lá e pode mandar também a sua mensagem. Bom, vamos para o intervalo? A gente vai para um pequeno intervalo, já voltamos para continuar a nossa conversa discutindo Piracicaba com Pedro Kawai. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a mosca... Você apertar, botar... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo, às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui, na TV Ativa. Quebrei a taça. Farmapira, a farmácia tradicional da família com mais de 30 anos de tradição, onde o bom atendimento é feito com todo o carinho e atenção que você merece por profissionais dedicados. Medicamentos, cosméticos, suplementos e muitos outros itens importantes para as suas necessidades do dia a dia. Para a sua comodidade, atendemos em domicílio. Ligue 3422-5023. A Farmapira está situada à Rua Governador Pedro de Toledo, número 1700, no centro de Piracicaba. Quer bom atendimento e bons preços? Então seja bem-vindo à Farmapira. Dia 5 de junho, domingo, o Ilumina de Prêmios vai sortear uma bolada de R$80 mil de uma só vez, no quarto prêmio. É isso mesmo, com apenas R$10 você pode ganhar R$80 mil no Ilumina de Prêmios. Ainda tem 2 prêmios de R$3 mil cada, do primeiro ao segundo prêmio, e R$10 mil no terceiro prêmio, e mais 20 giros da sorte no valor de R$300 cada. Na compra de uma cartela, você leva mais uma cartela de graça, e o melhor é dupla chance. Boa sorte! O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica do Flavinho. As melhores marcas com preço justo na Ótica do Flavinho. Tem laboratório e crediário próprio, atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza.
Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, às 20 horas mais 20 minutos, 20 e 20, também conhecida como 8 horas da noite mais 20 minutos, agora 21 minutos. Está no ar o nosso Ativa no Ar, hoje com o vereador Pedro Kawai, e a gente está aqui discutindo assuntos importantes referentes à nossa querida Piracicaba. Vereador Pedro Kawai, que criou o Dia da Conscientização sobre Alienação Parental, que agora tem nova data, é dia 25 de abril. Fala um pouco da alienação parental, Pedro. Alexandre e público que nos assiste, alienação parental é aquela pressão psicológica, aquela violência contra a criança e o adolescente quando foi realizada por um cônjuge. Então você separou da sua esposa, separou do seu marido e você começa a usar a criança, a usar seu filho como ferramenta de agressão ao cônjuge. E aí nós temos, por incrível que pareça, isso é muito comum na sociedade. Muito comum. E aí quero aqui mandar um grande abraço para o pessoal da OAB, da Comissão de Família, que trouxe essa discussão para casa. Inclusive, na época, éramos eu e o vereador Matheus Heller que assumimos o compromisso de trazer para casa essa discussão. E anualmente nós criamos uma semana de discussão da alienação parental na casa, com palestras, com orientação. E esse ano agora nós organizamos melhor a data para poder conseguir adequar o calendário e conseguir melhor atender. Então, quando você tem a criança vítima da alienação parental, e às vezes, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, o agressor nem sabe o mal que ele está criando, que ele está trazendo para o seu filho, para a sua filha, e isso passa a ter reflexos no dia a dia da criança, seja na escola, na vida em sociedade, e aí consegue o objetivo, que é agredir o próprio pai ou a própria mãe, enfim, depende de quem está praticando essa violência. Então nós temos no fórum, no Poder Judiciário, inclusive atendimentos especializados com psicólogos para trabalhar com isso, e tão comum que é, infelizmente, essa prática, não só em Piracicaba, mas no Brasil e no mundo. Então, nós lá na Câmara, juntamente com a Comissão de Família da OAB, nós estamos trabalhando nessa questão, estamos tentando levar a conscientização para que isso não ocorra, que as crianças e os adolescentes não sejam usados como ferramenta de agressão. Acho que a partir do momento que você... E aí, provavelmente, a gente pode entender o porquê que esse aumento da intolerância que nós estamos vivendo na sociedade de hoje, porque o que a criança passa na sua adolescência, na sua puberdade, com certeza isso vai refletir no adulto que ela vai se tornar. Então, se ela é criada num ambiente de ofensas, de mentiras, de agressões, com certeza ela vai crescer uma agressora, uma pessoa rude, né? E a sociedade ela está assim hoje, né, Alexandre? Infelizmente. Então, a gente tem esse olhar que talvez a alienação parental também contribua para essa agressividade que a sociedade tem vivendo hoje em dia. Então, que a gente vai trabalhar sempre a questão da conscientização, da prevenção, mostrar que é crime, porque isso é crime, né? As pessoas podem ser condenadas como violência, como agressão à criança e adolescente. Então, para nós é importante essa discussão quando a gente fala em criança e adolescente, né? Que é uma das bandeiras que me levaram à Câmara Municipal, me levaram ao 3º mandato, que é a defesa da garantia de direitos da criança e adolescente. Nós temos que sempre lembrar que tem que ter esse olhar, principalmente vindo de pai e mãe. Acho que eles são os principais defensores. Eles jamais devem usar a criança como ferramenta de agressão. Naquela hora da separação, né, que você quer comover o seu filho para forçar uma barra, acaba sendo prejudicial para a criança. Tem também a questão das visitas, né? Por exemplo, eu vou receber minha filha e eu tô com um outro relacionamento, aí começa. Já aconteceu casos, inclusive, Alexandre, de falsas denúncias de abuso. E aí o acusado, até provar que não fez nada, ou até
Às vezes é o novo relacionamento do pai ou da mãe que é a vítima de uma situação como essa. Nós temos N casos de violências que refletem na criança e que isso gera um transtorno gigantesco. Imagina você, com a velocidade que a internet tem hoje, você ser acusado de um abuso sexual hoje. Até você provar que aquilo lá não é verdade... Está destruído. Sua vida está destruída. E às vezes, para destruir a reputação de uma pessoa, o cônjuge usa a criança para isso. E aí quando a criança vai perceber o que aconteceu, ela vai se sentir culpada daquela agressão, vai se sentir culpada daquela destruição. E aí como é que fica o psicológico da criança? Então para nós é importantíssimo a conscientização com relação ao combate à alienação parental. Pedro, você tem tido várias lutas na Câmara, você tem sido bastante atuante, uma voz que eu costumo dizer, uma voz forte na Câmara, principalmente nesse momento difícil que a cidade está passando. E são problemas em várias áreas, né? A gente não tem 1, 2, 3 problemas, a gente tem problema em tudo quanto é área na questão da administração pública de Piracicaba, infelizmente. E nós temos aqui a questão da PPP do lixo, que você, inclusive, me parece que foi um dos vereadores que fez um requerimento também para saber esclarecimentos sobre isso. Vieram respostas já do Executivo ou ainda não? Olha, na verdade, a PPP do lixo, a ambiental, ela está passando por quem fez o requerimento, nós tivemos 2 requerimentos na sessão camarária de quinta-feira. Um é o do Gustavo Pompeu, que questionava os processos administrativos e multas que foram aplicadas junto ao contrato, na averiguação do contrato nos últimos 10 anos. E ele foi aprovado, inclusive eu defendi, porque a ambiental, ela presta um serviço de extrema relevância para o município e é um serviço que precisa estar bem executado. Então, e a gente, por exemplo, eu sofro muito na Vila Monteiro com a coleta seletiva. Agora, algumas coisas nós temos que levantar para entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, o vereador Jezinho levantou na reunião de ontem que a coleta aumentou nos últimos 2 anos de 8 para 13 toneladas dia, 1.000 toneladas. Mas será que cresceu tanto nos últimos anos? O que está acontecendo? Né? E infelizmente nós tivemos o requerimento que o vereador André Bandeira propôs, e nós votamos favoráveis e fomos derrotados na votação ontem, foi a questão da viagem que a comitiva da Secretaria de Meio Ambiente fez para Las Vegas. Nós queríamos saber detalhes de quanto custou, quem foi, quem pagou, mas infelizmente o requerimento não foi aceito pela base governista e agora nós vamos ter essa informação. Muito provavelmente o vereador André Bandeira vai entrar com uma ação no Ministério Público para solicitar essas informações e também no portal da transparência, para a gente poder entender, assim como o SEMAI foi transparente, mandou um requerimento nosso, o SEMAI fez uma viagem para Dubai, no Congresso Mundial da Água, e o SEMAI nos mandou as respostas. Nós estamos aí analisando, é um calhamaço por volta de 300, 400 folhas, que nós estamos lendo, nós estamos estudando para ver o que de fato aconteceu, o porquê que foi para Dubai, quem foi, quem pagou, né? Nós estamos averiguando tudo isso, mas infelizmente na SEDEMA nós não vamos conseguir ter essa resposta via requerimento. Mas é importante lembrar que nós, vereadores, nós temos essa ferramenta que é o requerimento. O que é o requerimento para o público que nos está nos assistindo? O requerimento como o nome diz, nós estamos requerendo informações do Poder Executivo sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. E ele é tão importante que o prefeito tem 15 dias para responder. Se ele não responder em 15 dias, ou não justificar o porquê não respondeu no prazo, a gente pode ser aberto um processo de cassação de mandato, de probidade administrativa por conta disso. E a resposta do requerimento é uma posição oficial do Poder Executivo. Então não é um ofício que fica guardado em uma gaveta, que fica só direcionado para aquele vereador, para aquele mandato. Aquilo é um documento oficial para o nosso município, porque o requerimento ele entra dentro do CIAB, ele entra dentro do sistema da Câmara, junto com o requerimento, com as perguntas e a resposta. Então o requerimento é muito importante. E quando nós temos um requerimento rejeitado pela própria casa... É sério isso, hein? É sério isso. Então nós estamos muito preocupados com a direção que a casa tem tomado. Nós tivemos, da SEDEMA, nesse mandato, que foi o primeiro. Mas da cultura, por exemplo, a gente não consegue aprovar nenhum requerimento.
Que coisa, hein, Pedro? Olha, eu tenho que... Não dá para a gente não falar a respeito disso, né? Porque, assim, a Câmara formada por vereadores, esses vereadores, cada um representa uma parcela da população que os elegeu. Ao estarem na Câmara, eles têm que estar sendo transparentes e têm que estar sempre ao lado da transparência. Vereador que quer esconder, proteger o prefeito, proteger o secretário, proteger as informações, como se a população de Piracicaba não tivesse a necessidade e o direito de ter informações sobre gastos públicos. E daí um lobby da Câmara para não aprovar esse requerimento, lamentável. Secretaria de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, SEDEMA. Vamos lá então, eles fizeram uma viagem para Las Vegas. Sabe aquele... Las Vegas, Elvésio, você que sonha em ir no cassino de Las Vegas. Eles foram para Las Vegas, uma comitiva da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, SEDEMA. Foram para Las Vegas. Mas o que tem em Las Vegas? Foi um congresso, um seminário sobre destinação de resíduos sólidos. Certo. Então, foram em quantos para lá, Pedro? Até a informação extraoficial foram em 5. 5? Mas assim, a gente não gosta de falar extraoficialmente, e é por isso que eu falo, o requerimento é de suma importância. Eu só gosto de falar o que eu sei, o que eu tive acesso à resposta. Sim. Uma posição oficial, porque às vezes o que sai nas redes sociais, às vezes o que sai na imprensa, pode não condizer com a verdade. Por exemplo, às vezes acontecem matérias que confundem as pessoas, e não vou falar aqui que é por maldade do jornalista, que é por querer criar situações. Mas às vezes acontece, às vezes eu quero falar preto, eu falo pretró. Acontece. Sim. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente recebe. Então é por isso que eu falo, o requerimento ele tem que ser aprovado porque ele é uma posição oficial. Então eu não estou ouvindo nem A, nem B, nem C falando sobre aquele determinado tema. Estou falando sobre o executivo, aquilo que eu fiscalizo, aquilo que eu preciso fiscalizar. Aqui a gente comentou que, para atualizar o amigo e a amiga, para lembrá-lo, Las Vegas é uma cidade nobre dos Estados Unidos, onde tem o famoso cassino de Las Vegas. Ali houve este seminário. Um seminário de destinação de resíduos sólidos. Destinação de resíduos sólidos. E a nossa Secretaria de Defesa do Meio Ambiente fez questão de participar desse seminário em Las Vegas com 5 pessoas. Legal, né? Agora, a gente não entende a razão pela qual os gastos dessa viagem não podem ser públicos, né, Pedro? Sim, exatamente. Por quê? Qual que é a razão? Vocês querem esconder esses gastos por quê? Tem alguma razão para vocês não quererem mostrar? É dinheiro público, não foi dinheiro público? Então, a gente quer saber isso. Ou vocês gastaram do bolso? Se vocês gastaram do bolso de vocês, vocês têm que falar, gastamos do nosso bolso. Porque vocês ocupam cargos públicos, devem explicação para o povo de Piracicaba, representado aqui pela Câmara de Vereadores, poxa, né, Pedro? Com certeza. Lamentável isso, triste, né, Pedro? Triste, né? Vida que segue. Devia ser uma coisa natural, né? Sim, com certeza. Mas vida que segue, nós temos outras ferramentas. E o vereador André Bandeira, que é o idealizador desse requerimento, nós também estamos junto com ele, que votamos favoráveis ao requerimento. Com certeza teremos outras ferramentas para conseguir essas informações. Perfeito. Gente, são 8 horas e 34 minutos. Nós vamos para mais um intervalinho, já voltamos na TV Ativa essa noite de sexta-feira. O nosso Ativa no Ar hoje recebendo o vereador Pedro Kawai. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a mosca... Se apertar, botar... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo, às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça.
Farmapira, a farmácia tradicional da família, com mais de 30 anos de tradição, onde o bom atendimento é feito com todo o carinho e atenção que você merece por profissionais dedicados. Medicamentos, cosméticos, suplementos e muitos outros itens importantes para as suas necessidades do dia a dia. Para sua comodidade, atendemos em domicílio. Ligue 3422-5023. A Farmapira está situada na Rua Governador Pedro de Toledo, número 1700, no centro de Piracicaba. Quer bom atendimento e bons preços? Então seja bem-vindo à Farmapira. Dia 5 de junho, domingo, o Ilumina de Prêmios vai sortear uma bolada de 80 mil reais de uma só vez, no quarto prêmio. É isso mesmo! Com apenas 10 reais, você pode ganhar 80 mil reais no Ilumina de Prêmios. Ainda tem 2 prêmios de 3 mil reais cada, do primeiro ao segundo prêmio. E 10 mil reais no terceiro prêmio e mais 20 giros da sorte no valor de 300 reais cada. Na compra de uma cartela, você leva mais uma cartela de graça. E o melhor é dupla chance. Boa sorte! O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica do Flavinho. As melhores marcas com preço justo na Ótica do Flavinho. Tem laboratório e crediário próprio, atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, 8 horas e 37 minutos, é sexta-feira, é 27 de maio. Nós estamos com o Pedro Kawai, discutindo as questões aqui da nossa querida cidade de Piracicaba. Nós estamos com um problema na Zona Azul. Muita gente reclamando que não tem mais vaga no centro da cidade, né? Não tem mesmo, né, Pedro? Não tem. Porque o cara deixa o carro às 8 da manhã e vai buscar às 6 da tarde, né? Não tem Zona Azul? A Zona Azul, a gente sempre fala que é um mal necessário, né? É. A Zona Azul é um mal necessário para a cidade, porque, veja só, primeiro que emprega. Vamos começar lembrando, as meninas eram por volta de 25, 30 meninas que trabalhavam durante 8 horas por dia organizando o nosso trânsito. Então, eu quero aqui registrar a empregabilidade, já começa por aí. Segundo, que quem tem comércio sabe do que eu estou falando. O cliente quer parar na porta da loja para fazer a sua compra. Ele não gosta de parar 3, 4 quadras. Eu falo isso pela Paulista, por exemplo. A Paulista, quando nós tínhamos Zona Azul, a Rua do Rosário e as ruas que cortam a Rua do Rosário, da Dr. Paulo até a Madre Maria, tinham Zona Azul. E o estacionamento, o bolsão de estacionamento é gratuito, não se cobrava Zona Azul. Quem vai gastar ali, fazer as compras perto da Praça Tacá, que são 4 quadras, não evitava parar ali no estacionamento. Parava ali próximo por conta de estar próximo do ponto de comercial que ela vai gastar. Agora, a licitação da Zona Azul é mais um exemplo do poder público hoje, do executivo, da falta de capacidade de organização, de previsão. Porque, veja só, nós estávamos falando agora há pouco da falta de médicos. Você, quando faz um concurso público, você faz um contrato de licitação, você tem que saber quando ele vai terminar, ou quando o concurso vai expirar, para daí, durante esse intervalo, se não for possível a renovação automática, já fazer um novo concurso, porque quando acabar esse contrato, na sequência nós já temos outro, em vigência, entra em vigor o novo contrato. Isso chama-se previsão. E a prefeitura, se a gente olhar para trás, e aí é um dos requerimentos também que nós aprovamos essa semana, na segunda-feira, e nós estamos esperando uma resposta, esperando ansiosamente a resposta,
Esses contratos, esses contratos que não conseguem ser renovados via licitação passam a ter contratos emergenciais, quando são serviços de emergência. E Piracicaba está adotando esse mecanismo de contrato emergencial em vários Exageradamente. Exageradamente, ao meu ver. Com dispensa de licitação. Então, como eu estava falando agora há pouco, esse requerimento nosso foi aprovado segunda-feira, questionando quantos contratos foram feitos emergenciais nos últimos 2 anos. Quais são os serviços que esses contratos estão atendendo? Qual é o prazo? O que está sendo feito para a Prefeitura efetivar a contratação, uma licitação para esses serviços? Porque, veja só, né, quando você abre um contrato emergencial, você escolhe a empresa que você vai contratar. Por um curto período, mas você escolhe. A licitação não, ela é aberta o Brasil todo, porque tanto a Câmara quanto o Executivo, a licitação é online. Então, o preço, normalmente, uma licitação hoje, você tem o preço inicial, normalmente quando você abre a licitação, ela cai em torno de 30%, 35% do valor inicial da contratação. É claro que a gente tem grandes problemas, a lei 866, que é a lei da licitação, ela tem algumas brechas que atrapalham, que daí você é o menor preço, e às vezes você cai numa empresa não idônea, você cai com uma empresa que não presta serviço adequadamente, né? Mas você tem que seguir essas regras. Então você não pode, por exemplo, esperar acabar um contrato nas ruas, esperar acabar um contrato de merenda, como aconteceu, nós tivemos problemas seríssimos de merenda no passado, de contratação, e nós estamos tendo problema de merenda hoje. Nós tivemos 2 problemas com a merenda esse ano. Primeiro, a questão que o Sistema Nacional, eu acho que esqueci o nome, o Conselho Nacional de Alimentação Escolar, determinou que não poderia, tinha que cortar alguns, por exemplo, achocolatado, diminuir o açúcar, trocar achocolatado por frutas. Nós já tivemos esse choque, além da volta às aulas, nós tivemos esse choque na questão da alteração da alimentação. E aí você tem aí a qualidade da alimentação. Então, por exemplo, nós ficamos sabendo que as maçãs que serviram para as crianças recentemente não tinham o tamanho de uma uva. É óbvio que estão exagerando, né? Quero sonhar que estão exagerando. Mas não é de se duvidar. Não é. Entendeu? Então são coisas, né? Uma maçã esquisita. Ficar atento, né? Então você não pode deixar para acabar um contrato no poder público, para daí você fazer uma licitação, para depois você contratar um novo serviço. Porque isso, no mínimo, um contrato de grande porte, como por exemplo a merenda escolar, ela é no mínimo 6 meses para efetivar. Que nem cabe recurso. É um contrato muito grande, são 36 mil alunos, por volta aí de... Cada aluno deve receber por volta de 4 refeições, das mais de 140 mil refeições por dia. Então é coisa muito grande para você deixar para a última hora. Ô Pedro, é um governo municipal aí que tem dificuldade então de lidar com licitação, com contrato, porque nós estamos tendo problema no ônibus ainda, né? Eu acredito que sim, acredito que sim, que está ficando muito claro isso, né? A dificuldade nas licitações, você viu, o ônibus. O ônibus é meu grande, de todos os contratos agora, de todas as licitações que estão em andamento, pelo menos os editais, né, que estão se construindo, o do transporte público é o que mais me preocupa. Por quê? O contrato, o edital, na verdade, o edital da contratação do transporte público, só para a gente exemplificar o tamanho do transporte público do município, Piracicaba tem aproximadamente 200 linhas de ônibus. Dessas 200 linhas, vão precisar de mais ou menos, por conta dos horários e de manutenção e tudo mais, por volta de 800 funcionários é o tamanho de uma empresa para assumir o transporte público do nosso município. Então não é um contrato fácil. E aí, 200 ônibus, você tem que ter por volta de 200 linhas, tem que ter pelo menos uns 400, de 400 a 500 ônibus, em boas condições. Então veja o tamanho que é essa contratação. Junto a isso, o edital, e aí que vem a grande preocupação, foi feito para 5 anos. É muito pouco tempo uma empresa absorver e passar um valor de passagem adequado. E detalhe, o edital pede a construção de uma garagem, um posto de combustível que atenda esses ônibus.
Néder, para você construir um posto de combustível, você tem uma legislação ambiental gigantesca e exigentíssima. Então, como é que você vai fazer tudo isso? E aí tem linhas de ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, tem linhas de ônibus, tem a idade mínima dos ônibus. Então, como é que você vai fazer tudo isso em 5 anos ser rentável? Porque a empresa não vai vir aqui, uma empresa desse tamanho, para perder dinheiro. Nunca, nunca. Nenhuma empresa entra no negócio para perder dinheiro. E o edital tem algumas brechas que deixam aberto o reequilíbrio econômico a qualquer momento. E o que quer dizer reequilíbrio econômico? Ou é subsídio da prefeitura, ou é aumento na passagem. Então a gente não pode. Para a gente ter uma ideia, normalmente um contrato do edital de transporte público, ele tem 25 anos. Os grandes contratos, a gente falou da coleta do lixo, do tratamento do lixo, é 35 anos. A PPP do esgoto, da Águas do Mirante, são 30 anos. Por quê? Porque são investimentos altíssimos que têm que ser feitos. Esse investimento tem que ser absorvido pelo dia a dia do contrato para poder a empresa assumir. Porque o poder público não tem condições de assumir isso sozinho. Seja na coleta, de tratamento dos resíduos sólidos, seja no transporte público, a prefeitura não tem condições. É por isso que, por exemplo, nós temos entidades sociais que desenvolvem brilhante trabalho, e quero aqui aproveitar deixa falar, parabenizar os participantes da Festa das Nações, né? Você esteve lá, eu trabalhei lá, nós trabalhamos. Você esteve atuando lá. Aliás, toda festa você está lá, né? Toda festa, né? Toda festa. Você viu, ó. Você teve em qual entidade esse ano? Esse ano eu trabalhei em 3. Foi a primeira vez que eu trabalhei em 3. Todo ano, até o ano antes da pandemia, né, 2019, eu trabalhei, foram 12 anos consecutivos na Barraca Árabe, que é a do CESAC. Só que esse ano eu resolvi fazer diferente. Então eu trabalhei na quarta-feira no jantar fechado da Espanhola, que é a igreja presbiteriana, que tem o projeto Crescer, que trabalha com pessoas com atendimento psicológico, atendimento de pessoas com deficiência mental. Depois, na quinta não, por conta da sessão camarária. Aí na sexta eu trabalhei na barraca mexicana, com o pessoal do escoteiro, do Grupo São Mário. E no sábado, na barraca Estados Unidos, com o pessoal do Educando pelo Esporte. Então foi Pô, legal. Eu dei uma volta ao mundo praticamente. Você fez um tour gastronômico trabalhando na solidariedade. Isso é bacana, isso é bonito. E fica aí o convite, viu, pessoal? Quem aí está nos assistindo, esse ano as entidades tiveram dificuldade para completar o quadro de voluntários. Então você aí que está nos assistindo, se inscreve lá no que vem, porque agora você, para poder participar da festa, você faz um cadastro online, né? Qual barraca você quer, qual entidade você quer ajudar. E você vai estar ajudando, você vai ver quanto é gostoso fazer isso. Legal. Olha, abraçando aqui o Rome, que está na audiência do programa, o João José Arquilha também, está sempre ligadinho, um grande abraço. Meu querido Paulo Afonso Mainardi, sempre com a gente, a Maria Agustinelli Zefa, Pedro Marcílio, do Comentaristas da Educadora, um querido Pedro Marcílio, seu xará, Pedro é fera. Minha querida bailarina, professora Josiane Schimla, rainha da dança do ventre. Minha querida Djanira e o meu querido Carlos Roberto Gramático, casal sempre ligadinho com a gente. Mandando um abraço aqui para o vereador Pedro Kawai. Mandando aqui um alô também para o nosso Luiz Henrique Ferraz de Campos, o Carlos Menochelli, a Rosilaine Lopes, a Lourdes Elias, Cláudio Miquelon, nosso Miquela. Na audiência também o nosso querido jornalista Marcos Vanceto, abração Marcos, Fernando Oste Duarte, Marli Medeiros, o nosso Adriano Clemente, Tânia Casemiro, Adelina Lopes de Souza, Maria de Lourdes Campanhol, Fábio Jorge, Leonete Boldrin, Maurício Lopes, Fernando Vieira, na audiência sempre aqui da nossa TV Ativa. E eu quero aqui dar uma checada também em alguns comentários aqui que estão chegando, né? Estão chegando aqui para a gente. Comentário dá medo, né, Léo? Comentário dá medo. Comentário dá medo. Deixa eu ver aqui. Antônio Manuel da Silva. Antônio Manuel da Silva escrevendo aqui. Meu vereador Pedro Kawai, futuro deputado estadual, aperta esse Luciano Almeida. Piracicaba está parecendo a Amazônia, mato para todo lado, buraco também. Até em frente à prefeitura, Vargas Negre volta urgente, Toninho
Altos do Taquaral, o Antônio Manuel da Silva. Grande Toninho, grande abraço para o Toninho, liderança no Taquaral. De fato, nós estamos falando de contratos de licitações, de contratos. A Operação Tapa Buraco é um deles, que ficou para trás, que não teve a sua renovação no tempo adequado, e infelizmente nós estamos sofrendo com isso. A Ecoterra também é um contrato de limpeza pública, que também faz uma parte da questão também demorou, mas já voltou. Inclusive, tem alguns trabalhos que eles fazem brilhantes, que a Ecoterra ajuda muito a Defesa Civil. Quero aqui mandar um abraço para o pessoal da Defesa Civil de Piracicaba, que se tem um serviço hoje na prefeitura que funciona, né, é a Defesa Civil. E tem tantos outros serviços, mas eu queria aqui mandar um abraço especial para o pessoal da Defesa Civil, que trabalhou. Eu quero aqui lembrar quando nós tivemos as enchentes, principalmente no Maracanã, na região da Água Branca, o pessoal do Daíra, aí, o pessoal que ele comanda, fez um trabalho brilhante. Queria aqui aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para eles. Legal. O Toninho escreve aqui, mais uma viagem para Las Vegas e pouco temos secretário que está sendo acusado pela Polícia Federal. E aí? Hoje no nosso Paço Municipal, aí ele está falando aí de corrupção e tal. A gente não tem, obviamente, nada que comprove, nenhuma denúncia comprovada, é bom que a gente diga, né? Aqui a gente não está fazendo acusação desse nível. O que a gente fala, evidentemente, é dos problemas administrativos que são aí notórios, né? Sim. São críticas à administração, à postura da administração, mas esse campo aqui a gente não tem realmente nenhuma informação e isso caberia também à justiça, né? Fazer qualquer tipo de avaliação. É isso que a gente tem que diferenciar no Exatamente. Dia a dia político, né? Se você cobra, você fiscaliza, mas você só pode acusar ou condenar aquilo que foi provado. Lógico. E a gente não tem acesso a essas informações, então não tem como a gente comentar isso. Esse tipo de coisa a gente não fala aqui, porque obviamente daí a gente não tem informações ainda com relação a isso e cabe à justiça. Agora, que a coisa está sendo mal feita, tá. E o Toninho complementa, não tem um projeto para Piracicaba. Esse ano já era, ano que vem, nada. Aí sim é uma crítica à administração em si e crítica política. Aí você vê, né, Alexandre, e o Toninho tem razão, porque quando a gente fala em algum projeto para o município, a gente olha a situação, nós estamos praticamente em junho, vai começar o 6º mês, ou seja, vai começar o 18º mês de mandato da atual gestão, e nós não vimos ainda nenhuma obra, nenhuma grande construção, né, nenhum investimento no município para a gente poder falar assim, não, teve alguma coisa. E o que é mais interessante é que o município teve um aumento da arrecadação por conta da inflação, por conta do aumento do ICMS, da arrecadação do ICMS, e a gente não tem nenhum grande investimento. Nós temos exemplos de serviços fechados, de atendimentos encerrados, de convênios cancelados, isso a gente tem bastante. Agora, infelizmente, o Filemão foi hoje lá na Câmara, falou de um projeto da nova UPA do Vila Sônia. Mas cadê esse projeto? Onde está esse projeto? Como é que fica esse negócio? Nova UPA do Vila Sônia? Ele falou hoje que existe um projeto, uma expectativa, mas eles têm que pedir, entrar em contato com o governo do estado, o governador Rodrigo Garcia, para ver se ele libera recursos para a construção ou para a execução desse projeto, ou até a construção desse projeto. Agora, a pergunta que não quer calar. Nós temos que depender muito, é óbvio, do Poder Executivo estadual e federal. Mas, e se não conseguir lá? Nós continuamos do jeito que está. Foi só lançada a ideia? Exato. Nós temos que ter ações. Ideias, E, inclusive, hoje pela manhã, nós tivemos a entrega de uma moção de aplausos para o Walter Naime, querido Walter Naime. Querido Naime. Querido Naime, na questão da publicação do livro dele. E ele me disse uma frase hoje, né, que vai marcar, eu até falei para ele, que essa frase vai caminhar comigo pro resto da vida, assim como a frase do Tami, que devemos enxergar além dos próprios muros das nossas casas. Ele disse assim, a sociedade hoje se preocupa em discutir o que foi feito, o que não foi feito. E não se discute o que deve ser feito. Exatamente. Então, o Walter Naime, como sempre, nos ensinando muito. Bastante, sempre. O Pedro, o nosso querido presidente aqui do PSDB de Piracicaba, o Camilo Barioni, mandando um alô aqui.
Ainda sobre o requerimento do André Bandeira, rejeitado pela Câmara, esse requerimento que você citou aqui e que nós estamos pegando no pé da Câmara, né? A pergunta aqui do nosso Camilo Barioni para você, não seria uma questão aí de colocar uma mordaça nos cidadãos, isso? É uma mordaça nos cidadãos, né? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, porque afinal de contas nós somos representantes de uma parcela da população. Nós temos uma representatividade, afinal de contas o Poder Legislativo é aquele que representa os mais de 400 mil habitantes. Uhum. Então, eu acredito que seja sim uma maneira de amordaçar, de deixar, de não informar, e quando você deixa de informar, não deixa de ser uma mordaça. É verdade. Um abraço, né? Um abraço ao meu presidente. Abraço para o presidente. E o PSDB que está passando por uma turbulência aí, o Camilo está aqui em Piracicaba, está administrando muito bem o PSDB. O Camilo é um ponto de união entre todos os segmentos, todos nós, vereadores, autoridades, ou ex-prefeito, no caso o ex-prefeito Barjas, todas as pessoas, os tucanos do município estão capitaneados pelo Camilo muito bem, um cara agregador fantástico. Abração para você, Camilo. 8h56, dia 1º de junho, tem uma sessão na Câmara de Vereadores, fruto de um decreto feito por você, dia de homenagear os comunicadores. É o dia do comunicador, é isso? Sim, dia do comunicador já existe há um bom tempo na casa, ele estava adormecido e nós resolvemos resgatar, porque qual é o grande instrumento da democracia, né? É a comunicação, é a transparência, é a oportunidade de você expor suas ideias, discutir as suas ideias. E quem faz isso com maestria? O profissional da comunicação. Seja ele qual for, da TV, do rádio, da internet, dos jornais. A imprensa ela tem que ter liberdade, a comunicação tem que estar presente, ela é presente no dia a dia nosso e ela tem que ser valorizada, ela tem que ser reconhecida. Porque não existe um país que consiga viver um lado social adequado, que é abrangente, não existe um país que seja democrático sem a participação dos profissionais da comunicação. Então, quando nós tivemos acesso a algumas das solenidades na casa que estavam adormecidas, essa foi uma delas. Não, nós precisamos resgatar isso aqui. Nós precisamos dar a oportunidade de reconhecer os profissionais da comunicação que estão se destacando, alguns até enfrentando a censura disfarçada, mas nós temos enfrentando algumas censuras. Porque eu falo sempre, eu não quero assistir a TV Pedro Kawai, muda de canal. E aí que está o X. Tem essa liberdade, essa possibilidade. Nós temos essa liberdade por conta disso, por conta da democracia. Sim. Que a própria imprensa, o setor de comunicação, os profissionais de comunicação construíram ao longo dos anos. Isso tem que ser valorizado sempre. Maravilha. E eu tenho orgulho de estar lá no meio dos profissionais lembrados nesse dia de homenagem. São 7 homenageados, 7 profissionais que depois a gente vai destacar os nomes aqui com muito carinho. Valeu, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Prazer grande, afinal de contas, você é uma referência na questão da discussão das políticas públicas e é interessante lembrar, e é importante lembrar, que você, Néler, tem uma linha bem democrática. Você não é aquele cara tendencioso, você é um cara que fala a verdade, que discute os problemas da cidade do seu dia a dia. Então, assim como você, nós temos vários na cidade, mas Sim. Você é um cara que eu tenho essa referência como discussão de políticas públicas de atendimento à população com seriedade. Obrigado, viu, Pedro? Coração. Agradeço aí o seu carinho, o carinho de todo o seu time, o gabinete, sempre bastante ágil. E a gente vai estar lá, lembrando sempre das pessoas que estão junto com a gente, especialmente as pessoas e a nossa direção aqui da TV Ativa, na pessoa do nosso diretor Marcos Godoy, do nosso também diretor, produtor Elvésio Lázari, da Juliana Campos aqui com a gente também. Estender isso à Rádio Educadora de Piracicaba, à família Matos, especialmente ao meu querido Jairinho Matos. Estou aqui na TV Ativa, estou de manhã na Rádio Educadora com o Novo Dia. E é uma alegria a gente poder estar lá com mais profissionais da comunicação também. Vereador Pedro Kawai conosco nessa edição do nosso Ativa no Ar. Forte abraço. Agora, faltando alguns segundos para as 9 da noite. Sucesso, Pedro. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal do Ativa, pessoal Ju, Elvésio. Um abraço a todos. Obrigado aos telespectadores que nos deram a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Um grande abraço a todos. Um ótimo final de semana, com juízo, hein? Com juízo. Grande final de semana. Fiquem com Deus. Até segunda.